Então agora a gente vai explicar um pouco sobre como que acontece a febre, por que que gera a febre, quais são as principais etiologias, as principais patologias que podem gerar esses processos fisiológico e patológico da febre. Então o que que é febre? Febre basicamente vai ser a temperatura corporal acima da faixa do valor normal ali. Ou seja, a gente tem um valor base que o nosso corpo ele tem que manter essa temperatura, e aí quando a gente excede, ou seja, quando a gente altera o nosso set point, quando a gente altera o nosso mecanismo regulatório da temperatura, a gente acaba gerando esse processo patológico da febre. E aí a gente precisa entender que a febre ela é gerada geralmente por alguns processos anormais, ou seja, por alguns processos patológicos que venham denegrir esse set point. E aí um outro conceito muito importante que a gente precisa lembrar é o conceito da hipertermia. E o que basicamente vai ser isso? Vai ser a elevação da temperatura decorrente de um fenômeno chamado fenômeno de intermação. O que basicamente vai ser isso? Vai ser basicamente quando a gente tem um defeito no nosso sistema de resfriamento, ou seja, a gente tem um sistema de aquecimento e um sistema de resfriamento. Então, quando a gente tem essa alteração, a gente acaba excedendo a capacidade que o nosso corpo tem em dissipar esse calor. Então, a gente acaba segurando esse calor dentro do nosso corpo e gerando esse processo de hipertermia. E como que a gente aborda os processos da febre? Como que a gente identifica? Qual a semiologia básica? Então, como que vai acontecer? A febre, ela precisa ter o início. E a gente tem dois tipos de início. A gente tem o início súbito, aquele início mais brusco, e a gente tem o início mais insidioso, mais gradual, que vai progredindo conforme o tempo. E aí, o início súbito geralmente é associado a doenças infecciosas, que aí pode estar associado ou não àquela síndrome febril, né? Que aí vai abranger aqueles sinais e sintomas que estão relacionados à febre. Então, frio, tremor, taquipneia, taquicardia, oligúria, dor no corpo, etc. Tudo isso envolto de uma doença infecciosa. Quando eu falo de um processo mais insidioso, mais gradual, mais progressivo, eu falo mais a respeito de doenças autoimunes, né? Porque isso aí vai fazer com que a gente gere anticorpos, esses anticorpos vão gradualmente gerando seus processos pirogênicos, e aí isso vai gerando o processo da febre, mas não é algo súbito, porque não é uma infecção que meu corpo precisa combater, não é uma infecção que meu corpo precisa liberar citocinas e essas citocinas gerarem meu processo da febre. E aí a intensidade, a gente entende que existem vários locais de aferição da febre, como axila, na região oral, na região anal e etc. Só que o mais comum é fazer essa temperatura axilar, essa aferição da temperatura axilar da região axilar. E aí, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existem intensidades. Então, leve ou febrícula, que é mais ou menos ali entre 37 a 37,5. Moderado é quando é 37,6 a 38,5. E quando é alto ou elevado é que é maior do que 38,6. E isso pode variar dependendo da literatura que você for ler, que você for estudar. Mas geralmente esses valores são os valores básicos. A gente tende a entender que a normalidade é 35,5 a 37. Então esses seriam os valores de normalidade. E aí a gente também pode ver a questão da duração dentro dessa semiologia. E aí a duração ela pode ser recente, ou seja, até 7 dias, e ela pode ser prolongada. Quando ela passa desses 7 dias, ela excede, ela fica mais do que 10 dias. E aí a evolução dessa febre, como que ela é? Ela pode ser contínua, quando a temperatura ela acaba ficando elevada permanentemente, ou seja, tem uma variação mínima ali de 0,3 graus Celsius, mais ou menos isso aí. Ela pode ser intermitente, quando, por exemplo, a temperatura elevada, ela acaba retornando aos valores normais. A gente tem um processo de apirexia clínica, ou seja, num dia você tem febre, no outro não. E isso acaba fazendo essa intermitência entre os dias, por exemplo. E aí a gente também tem a febre remitente, que basicamente seria o quê? Quando a temperatura ela permanece elevada, com elevações com variações um pouco mais altas, como por exemplo, a variação entre 0,3 e 1,4 graus Celsius. E isso aí não vai retornar para os valores normais, ou seja, a gente não tem os períodos de apirexia
que acontece na febre intermitente. Então, nesse processo evolutivo, o que a gente precisa entender também? A gente precisa entender que existe a febre regular, que basicamente vai ser quando a gente tem grandes variações, ali mais ou menos 1,4 graus Celsius para cima. E aí, o que a gente precisa entender? Que essa febre regular ela é intercalada com momentos ali de temperatura baixa ou momentos de apirexia, e ela não é tão previsível, ou seja, a gente não consegue categorizar ela clinicamente, então a gente não consegue adivinhar se no outro dia o paciente vai ter febre ou não, e ela é bem evidenciada em qualquer determinada hora do dia. Então, no momento do dia você pode estar com muita febre, e um outro momento não. Então, mesmo assim, a gente entendendo que a hora do dia ela acaba sendo mais evidenciada, a gente não consegue prever que naquele momento específico o paciente vai ter febre. Além disso, existe a febre recorrente, que basicamente vai ser períodos de grandes oscilações, né, sem grandes oscilações, na verdade, e aí ela vai ser interrompida, seja por dias ou por semanas. E aí o paciente ele fica no momento de apirexia por dias e por semanas, né? E aí, novamente, ele retorna para o processo de febre. E existe a evolução para o término, quando o paciente ele finaliza o processo da febre. E aí a gente tem dois tipos de término, o término abrupto e o término que é mais lentamente. Quando a gente fala de término abrupto, é quando o paciente está em crise. Então, é um desaparecimento súbito. Né? E aí esse paciente vai ser acompanhado de sudorese, de prostração. Além disso, um outro tipo de término é o término mais lento, mais gradual, que é considerado o término em lise, né, em quebra, que é quando o paciente vai gradualmente, lentamente diminuindo esse processo de febre. Dia após dia a temperatura vai caindo até o paciente normalizar e não tem nenhum sintoma associado. E como que funciona a fisiopatologia da febre, né? Como que acontece isso? A gente precisa entender que existem os pirógenos, né, ou pirogênios. E o que basicamente vai ser isso? Vão ser substâncias que a gente tem normalmente no nosso corpo, que em situações patológicas, seja de doença infecciosa, doença autoimune ou de um tumor, vai lá no meu centro regulador da temperatura, lá no meu hipotálamo, e aí vai gerar o processo de febre. E o que são essas substâncias geralmente? São produtos exógenos e endógenos que podem alterar esse termostato normal. Quando a gente fala de produtos exógenos, o que basicamente vai ser? Vai ser agentes infecciosos, vai ser produtos microbacterianos, produtos de virulência dessas bactérias, toxinas, entre outros. O que vai ser endógeno? Tudo que é do nosso corpo. Então, por exemplo, citocinas inflamatórias, células inflamatórias, que consigam passar a minha barreira hematocefálica, que chegue no meu hipotálamo e tenha essa desregulação do meu centro regulador. E aí existe duas vias que podem gerar esse processo de febre, que é a via humoral 1 e a via humoral 2. Então o que vai ser isso? A via humoral 1, ela fala de produtos exógenos. Então o paciente tem uma infecção e aí começa o processo de defesa contra aquela infecção e aí a gente começa, através das células, dos leucócitos, monócitos, células NK, macrófagos, linfócitos, começam a degenerar, a degradar aqueles micro-organismos. E aí isso gera uma liberação de citocinas, porque o nosso sistema inflamatório ela depende de uma cascata inflamatória, que depende de citocina, dependendo da resposta que vai desenvolver, o padrão de resposta que a gente vai desenvolver. E isso acaba ativando alguns receptores, como por exemplo os receptores TLR4, os Toll-like, né? E isso acaba agindo lá no nosso centro de conservação, lá no nosso hipotálamo anterior, que é a região do hipotálamo responsável por receber essas aferências. E aí, quando chega essas informações através dessas citocinas, acaba com que meu centro hipotalâmico aumenta o ponto de ajuste, ou seja, ele vai aumentar a minha temperatura, ele vai reter mais calor, ele vai diminuir a produção, a liberação, a dissipação desse calor. E aí quando a gente fala da via humoral 2, a gente fala mais de via endógena, né? Algo mais que vem do nosso próprio corpo. E aí a gente tem a forma direta e a forma indireta. Na forma direta, a gente vai ter citocinas já que estão ali pré-formadas, que vão atingir principalmente o núcleo pré-óptico do hipotálamo, e aí vai regular, né, vai provocar esse aumento do ponto de ajuste. Já quando a gente fala de formas indiretas, a gente quer falar o quê? Que os pirógenos endógenos, eles vão ativar essas citocinas, vão ativar os receptores
e aí a gente vai ter, né, esses citocinas, né, ultrapassando a barreira hematocefálica e desenvolvendo essa mesma cadência que acontece lá na minha via humoral 1. E aí a gente precisa entender qual que é a função do hipotálamo anterior e qual que é a função do hipotálamo posterior. A função do hipotálamo anterior, basicamente, vai ser a função de aferência. Então, ela vai ser o termostato, ela vai conseguir entender a sensação de frio, de quente, e acaba fazendo também com que tenha eferências, ou seja, ela também manda informação para ajustar esse ponto de regulação. Mas quem que faz esse ajuste propriamente dito? O hipotálamo posterior, que ele faz a eferência. Então, ele recebe informação do hipotálamo anterior e manda para a minha periferia fazer o que for necessário, seja para dissipar calor ou para conservar o calor. E aí, qual que é o resultado desse processo fisiopatológico da febre, então? Então, a gente entende que esse ponto de ajuste no centro hipotalâmico, ele vai emitir, né, impulsos nervosos para a minha periferia para desenvolver algumas respostas dependendo do que for preciso, seja para dissipar calor ou seja para conservar o calor no seu próprio corpo. E aí, quando a gente tem esse processo de termogênese, o que vai acontecer? A gente tem alguns processos naturais, fisiológicos, como por exemplo a vasoconstrição. A vasoconstrição ela vai acabar conservando o calor dentro do seu próprio corpo. Então a gente vai lá mandar informações para os nossos vasos e aí a gente vai acabar conservando o calor. E isso faz com que aumente a temperatura corpórea. Já quando a gente fala de dissipação de calor, né, de reduzir essa temperatura, o que vai acontecer? A gente tem tremores e calafrios. Então, você lembra quando você está com febre, você tem tremores associados, isso acaba fazendo com que tenha produção de calor. E aí o paciente acaba reduzindo esse termostato natural. Então o paciente vai e diminui essa temperatura, ele acaba dissipando mais calor. Outro processo que a gente pode ter para produzir calor é o aumento do nosso próprio metabolismo. Então, fazer nas nossas glândulas endócrinas a produção de algum determinado hormônio. E esse aumento desse metabolismo acaba gerando um processo de produção de calor. Como, por exemplo, produzir adrenalina lá na minha suprarrenal. E isso aumenta meu metabolismo, e isso acaba gerando calor. Um outro processo que a gente tem para conservar o calor no nosso corpo, o que vai ser? A piloereção. É quando o paciente está lá, naquele frio, e aí você vai lá e fica com os pelos mais arrepiados, né? Como o termo comum que a gente utiliza. Isso é para conservar o calor dentro do seu próprio corpo. Então você está num ambiente frio e o seu corpo responde àquele ambiente para preservar o calor no seu corpo. E aí, como que eu faço o diagnóstico da febre? O diagnóstico da febre basicamente vai ser clínico. Então, a gente vai fazer a aferição da temperatura, vai ver a anamnese desse paciente, tá? A procedência, se ele já teve internado, ou se ele já veio da comunidade, pensando em determinadas etiologias, ver a história dessa febre, então, como se fosse o decágono da dor, mas o decágono da febre. Então, você vai ver o início, vai ver evolução, vai ver intensidade, vai ver o término dessa febre, ou se não teve término, enfim. E aí você vai fazer o exame físico completo nesse paciente, a fim do quê? A fim de procurar as etiologias básicas desse paciente. O que tem, né, de alteração no meu exame físico que pode corroborar para um possível diagnóstico dessa febre. Por exemplo, pneumonia. Você tem alguns sinais semiológicos lá no nosso pulmão, na nossa caixa torácica, que são sugestivos de pneumonia, então estertores, etc. Você pode fazer investigação de outras queixas, por exemplo. Então, por exemplo, se você conseguir associar na sua anamnese, o paciente está com febre, mas o que ele tem além da febre? Tosse produtiva, dispneia, que aí já fala mais a respeito de pneumonia, disúria, que fala mais a respeito de infecção do trato urinário, queixa articular, quando o paciente fala mais de artrite reumatoide ou de lúpus eritematoso sistêmico. E aí você precisa fazer isso para determinar o que você vai pedir de exame para esse paciente. E aí os exames principais que você pode pedir são exames básicos, hemograma, PCR, que sejam sugestíveis de infecção. E aí dentro do tratamento, o que você vai fazer para esse paciente? Qual que é o tratamento? O tratamento são antitérmicos e são anti-inflamatórios que são muito bons no processo dessa antipirexia, né? Então, os principais que a gente tem, a dipirona, o paracetamol e o AS em doses mais elevadas, né?
Então a gente tem a dipirona, por exemplo. Qual que é a posologia? A posologia da dipirona é 2 a 5 ml, né? No máximo ali por dia de 10 ml. Isso numa forma geral, quando a gente fala de intramuscular ou endovenoso. Quando a gente fala de dose via oral, a gente fala mais de 500 miligramas, a 1 grama, de 6 em 6 horas. Já do paracetamol, o que a gente vai utilizar do paracetamol? 500 a 750 miligramas. O paracetamol ele tem um pouco melhor de antipirexia do que o próprio dipirona. Então, o paracetamol é um pouco melhor, dependendo do caso. E aí a gente tem o AS em doses um pouquinho mais elevadas do que o habitual, porque o AS também é um antiagregante plaquetário, porque ele age lá na cascata da COX-1 e vai inibir irreversivelmente as plaquetas, né? De produzirem, de se ligarem, inibir o tromboxano A2, etc. Mas o que a gente precisa entender aqui agora, que o AS em dose elevada, ele gera esse processo de antipirexia. Então, na dose ali de 300 a 900 miligramas dose.